Imagine entrar numa sala cheia de vozes, cadeiras rangendo, copos batendo, risadas cortando a atenção e, sem abrir a boca, fazer todo mundo calar o suficiente para que o ar pareça diferenciar quem chegou. Não é mágica, não é sorte, é linguagem corporal convertendo silêncio em autoridade e respeito. Você já se perguntou o que aquela pessoa tem que você não tem? Não é o traje, não é o sotaque. Muitas vezes não é nem a posição no organograma. É uma sequência de sinais que o corpo emite antes de qualquer frase. O cérebro dos outros lê primeiro o seu corpo, só depois ele escuta suas palavras. Pesquisas e observações práticas mostram que a comunicação não verbal domina grande parte da percepção inicial, e é justamente aí que se cria a autoridade silenciosa. Se o corpo mente, suas palavras perdem peso. Se o corpo fala calma e firme, até o silêncio vira a ferramenta. Hoje vamos fazer engenharia reversa dessa autoridade silenciosa. Eu vou te guiar por sinais concretos, exercícios práticos e pequenas armadilhas que você precisa evitar. Trata-se de 12 sinais que, combinados, transformam presença dispersa em presença que impõe respeito sem levantar a voz. Cada sinal terá o que é, por que funciona, como mecanismo biológico ou psicológico, um exemplo simples e um exercício curto para você praticar agora mesmo, com variações seguras para quem tem limitações físicas. Antes de continuar, se você está pronto, deixe o like como primeiro ato de compromisso. Comecemos pelo fundamento. Tudo o que segue depende de 3 pilares que sustentam presença: imobilidade radical, olhar de foco suave e ritmo lento. Pense neles como as vigas de uma ponte. Se alguma falha, todo o resto treme. Imobilidade radical. Parece contraditório num mundo que valoriza a ação e movimento, mas uma das maneiras mais rápidas de concentrar autoridade é fazer menos. Imobilidade radical é a habilidade de reduzir tiques, restrições e micromovimentos que entregam ansiedade. É o corpo dizendo: não tenho pressa, não preciso provar nada. Do ponto de vista biológico, movimentos excessivos ativam o sistema nervoso simpático das pessoas ao redor. Há maior tendência a ler esses sinais como nervosismo ou submissão. A imobilidade cria um campo de atenção. Metaforicamente, é a represa que segura a energia e a libera apenas onde interessa. Veja o que acontece numa reunião. 2 pessoas entram quase ao mesmo tempo. Uma faz gestos nervosos, checa o celular, sorri rápido demais, a outra entra, respira na porta, planta os pés, deixa o olhar varrer a sala. A diferença é instantânea. O primeiro recrutará olhares curiosos, talvez piedade. O segundo, uma redistribuição automática de espaço e atenção. Não porque ele seja mais simpático, mas porque menos movimento economiza sinal e concentra autoridade. Exercício prático. Desafio da estátua. 2, 3 passos. Adaptável. 1. Em pé ou sentado, encontre uma superfície firme para apoiar os pés. Alinhe coluna, pescoço, cabeça. Escolha um ponto fixo à sua frente. Fique imóvel por 60 segundos. Mantenha as mãos relaxadas no colo ou ao lado do corpo. Concentre-se na respiração diafragmática, ventre expandindo ao inspirar. 3. Ao terminar, anote rapidamente numa nota mental quais micromovimentos surgiram, onde você sentiu tensão. Pratique pela manhã e à noite por 5 dias. Variação para limitações físicas. Reduza a duração para 20 e 30 segundos. Foque em estabilizar apenas a parte superior do corpo, ombros e cabeça. Advertência ética. Imobilidade nunca deve ser usada para sugar o espaço físico de quem precisa. Não bloqueie passagem e não congele numa posição que ferirá outros. Por que funciona? Além da resposta atencional, há espelhamento neural. Quando uma pessoa observa calma sustentada, o cérebro tende a sincronizar-se, reduzindo impulsos de hostilidade ou desprezo. Em termos sociais, imobilidade concentra credibilidade. Em termos práticos, economiza energia e sinaliza controle. O segundo pilar é o olhar de foco suave. Olhar não é encarar. Olhar de foco suave é um contato visual estável, não predador, que comunica interesse e controle. Lembre-se da metáfora do farol. O olhar deve atuar como um feixe que ilumina sem queimar. Biologicamente, contato visual bem calibrado regula a ocitocina e validação social. Psicologicamente, reduz a necessidade de preenchimento verbal por quem olha para você. Diferente da fisgada agressiva, o foco suave é convidativo e firme. Exercício prático. Técnica do farol. 3 passos.
1. Ao cumprimentar alguém ou entrar numa sala, identifique 3 rostos, o mais neutro, o mais atento e o mais desligado. 2. Lance o olhar primeiro para o mais neutro, mantendo por 2-3 segundos, tempo suficiente para conectar, sem fixar. Faça um pequeno aceno com a cabeça, como se apontasse o farol. 3. Desloque o olhar para os outros 2, mantendo proporção. Um contato um pouco mais curto com o desligado, um pouco mais prolongado com o atento. Evite piscar excessivamente, mantenha a expressão relaxada. Variação para a ansiedade social. Comece treinando esse farol em espelho ou diante de uma câmera. Reduza as durações para 1-2 segundos e aumente gradualmente. Advertência ética. Olhos podem invadir privacidade. Se perceber desconforto, solte o olhar e ofereça um sorriso neutro. Por que funciona? Olhos são a linguagem do valor. Contato visual calibrado sinaliza confiança sem agressividade. Ele cria conexão cognitiva e norteia a atenção alheia sem depender de palavras. O terceiro pilar é o ritmo lento. Nossa cronêmica, o uso do tempo na comunicação, fala tanto quanto a postura. Reduzir 20% do seu ritmo de movimento e fala cria espaço para que os outros preencham com atenção. O tempo, como o oxigênio, pode ser manipulado. Diminua e a sala sente o peso de cada gesto. Ritmo lento é diferente de lentidão forçada. É economia de movimento e fala com intenção. Exercício prático. Entrada em slow motion. Antes de entrar no ambiente que importa, reunião, elevador lotado, sala cheia, faça 3 respirações diafragmáticas. Ao abrir a porta, mova-se deliberadamente 10-15% mais devagar do que o habitual. Passos menores, ombros desembaralhados, entrada sem pressa. Ao cumprimentar, fale a primeira frase 20% mais devagar do que seu padrão, com pausas naturais entre palavras-chave. Variação para contextos urgentes. Você não precisa andar como se estivesse em câmera lenta numa emergência. Adote micropausas. Respire, alinhe postura, sorria se for o caso e fale com um leve desaceleramento. Advertência ética. Não use o ritmo como arma para humilhar alguém apressado. Respeite prazos e necessidades práticas do ambiente. Esses 3 pilares juntos, imobilidade, olhar e ritmo, já mudam radicalmente como seu silêncio é recebido. Eles são a fundação. Mas presença não é só fixidez, é também ocupação e escopo. Como você usa o espaço, o rosto, o toque e o silêncio estratégico. Vamos avançar para a segunda grande camada, estrutura corporal e química. Como a sua postura influencia hormônios, como expressões faciais calibradas aumentam o valor social e como o toque pode ser um marcador hierárquico quando usado com ética. Primeiro item dessa camada, ocupação de espaço e expansão. Imagine um leão estirado sob o sol, peito aberto, pernas espalhadas, presença declarada. Há uma lógica biológica por trás de posturas expansivas. Estudos de psicologia social apontam que posturas de poder, peito aberto, ombros para trás, queixo alinhado, influenciam não só como os outros te percebem, mas também como você se sente internamente. Pesquisas indicam correlações entre posturas expansivas e variações hormonais, como aumento temporário de testosterona e redução de cortisol. Isso se traduz em voz mais firme, comportamento mais assertivo e maior sensação de calma. Não se trata de promessa absoluta ou mágica, são tendências que podem ser convocadas com prática. Exemplo prático cotidiano: fila do banco. Em vez de encolher os ombros, abra peito levemente, distribua o peso igualmente entre os pés, mantenha uma distância confortável, nem invasiva. A ocupação de espaço sinaliza que você não está em estado de subserviência. Mas atenção! Ocupar espaço não é ocupar o espaço alheio. Em transportes públicos, por exemplo, adaptar-se a uma expressão de respeito. O parâmetro é sempre contexto. Exercício prático. Expansão de 90 segundos. De pé, alinhe a coluna e puxe ombros para trás num movimento suave. Imagine que uma corda puxa seu peito para cima. Abra levemente os braços, um espaço que você poderia chamar de bolha de presença, sem tocar ninguém nem invadir lugares. Mantenha por 90 segundos enquanto realiza respirações lentas. Observe a voz quando fala uma única frase simples em voz normal. Provavelmente ela soará mais cheia. Variações. Para quem tem desconforto com expansões amplas, pessoas com problemas no ombro, por exemplo, trabalha apenas na elevação suave do peito e no alinhamento do queixo. Em ambientes sensíveis, hospitais, funerais, diminua a amplitude e foque em postura ereta, não expansiva exagerada. Advertência ética. A ocupação de espaço nunca deve bloquear saída ou sobrepor necessidades de vulneráveis, idosos, grávidas. Expansão é sobre presença, não sobre dominação física.
A segunda peça da estrutura corporal é a expressão facial neutra, o chamado poker face. Em uma metáfora de moeda social, sorrir é gasto. Se o sorriso é a moeda, a neutralidade é uma reserva que aumenta seu valor. Sorrisos frequentes e desnecessários podem diluir a autoridade. Um sorriso bem posicionado amplia a influência. A neutralidade facial, uma expressão relaxada, sem exageros de emoção, reduz a previsibilidade e permite que suas palavras tenham mais impacto quando chegar a hora. Jung já discutia a importância de integrar aspectos sombrios da psique. Aqui, integrar a neutralidade é reconhecer que nem toda a emoção precisa ser exibida para ser verdadeira. Exercício prático, economia do sorriso. 1. Durante uma conversa casual, conte mentalmente até 3 antes de sorrir. Observe se o sorriso é automático ou intencional. 2. Reserve um sorriso mais amplo apenas a momentos que mereçam reforço emocional. Agradecimento sincero, celebração, empatia genuína. 3. Pratique em situações de baixo risco, cafeteria, fila, para calibrar. Variação. Se você tem traços depressivos ou outras condições que influenciam a expressão, fale com um profissional antes de modificar sua expressão habitual. Advertência ética. Neutralidade não é frieza. Mantenha empatia. Use a neutralidade para a clareza, não para manipular emoções alheias. O terceiro elemento dessa camada é a háptica, o uso do toque. Toque é um dos marcadores sociais mais poderosos, mas também dos mais delicados. Quando bem calibrado, um toque breve no antebraço ou um aperto de mão vertical pode estabelecer conexão e sinalizar confiança. Em contextos hierárquicos, a mão que está por cima durante um aperto transmite leve dominância. A mão plana transmite parceria. Mas aqui entram regras claras. Todo toque deve ser consensual, apropriado ao contexto cultural e jamais invasivo. Toque em omoplata ou antebraço geralmente é considerado de fronteira profissional, mas exige leitura rápida da outra pessoa. Se houver sinal de desconforto, retire a mão imediatamente e peça desculpas se necessário. Exercício prático. Aperto calibrado. 1. Em cumprimentos formais, ofereça a mão com firmeza moderada, nem frágil, nem esmagadora. O aperto deve durar 1-2 segundos no máximo. Ao guiar alguém por um corredor, prefira indicar com a mão aberta no antebraço superior, não segurando. Observe a linguagem corporal da outra pessoa. Se ela recua, recue também. Em situações onde toque é claramente impróprio, estranhos em transporte público, use alternativas. Posição aberta das mãos, leve angularidade do corpo que indique disponibilidade. Variação. Para pessoas com histórico de trauma ou desconforto com toque, use sinais não táteis. Aceno, contato visual ampliado. Advertência ética. Toque sem consentimento é inaceitável. Quando em dúvida, peça permissão. Até aqui cobrimos a fundação e o começo da estrutura corporal. Esses elementos, combinados, já começam a alterar a forma como seu silêncio é lido. Mas presença silenciosa também é arma social e defesa, quando surgem interrupções, provocações e testes sociais. Antes de entrarmos nas táticas de confronto, deixe-me contar uma pequena cena que ilustra o efeito cumulativo. Imagine uma reunião com uma mesa longa. Há o colega que monopoliza a conversa, gesticulando, rindo alto, interrompendo. Há você, que entrou com uma postura ereta, respirou, nunca sorriu por impulso e deixou o olhar varrer a sala com calma. Em dado momento, o colega corta seu argumento. A maioria reagiria elevando o tom, competindo. A alternativa que vamos ensinar é transformar a interrupção em invisibilidade e depois em peso. Silêncio estratégico. Não é silêncio passivo, é silêncio que cria pressão. Quando alguém te interrompe, o campo de atenção já está calibrado para respeitar quem ocupa espaço e mantém ritmo. A interrupção perde gasolina. Silêncio estratégico tem uma regra simples e poderosa. A regra dos 3 segundos. Quando lhe cortam, respire, mantenha a postura e espere 3 segundos antes de reagir. Muitas vezes a própria interrupção perde força e o clima redesenha-se. Esses 3 segundos são suficientes para que os observadores percebam que você foi interrompido e que seu retorno à fala não é reação emotiva, mas escolha deliberada. Exercício prático. A regra dos 3 segundos. 1. Simule um diálogo com um colega. Pode ser em roleplay ou mental. Quando for interrompido, faça 3 respirações lentas e conte mentalmente até 3. 2. Após os 3 segundos, retome a fala com um tom um pouco mais grave e sólido, não mais alto, mas mais denso. 3. Pratique com amigos em situações de conversa para que esse timing vire automático. Variação para contextos de alta velocidade.
Em ambientes onde pausas longas são inapropriadas, encurta para 1 segundo, mas mantenha a escolha deliberada de retomar sem irritação. Advertência ética: usar silêncio não para esmagar o outro, mas para ganhar espaço de expressão. Antes de seguirmos adiante com táticas para lidar com testes sociais e a técnica do pare físico e tonal, precisamos aprofundar um pouco mais o aspecto interno que sustenta tudo isso. Até agora falamos de sinais externos e exercícios. Eles têm efeito amplificado quando o estado interno acompanha. Esse estado interno depende em grande parte da respiração diafragmática, um pilar subjacente que converte intenção em presença. Respiração diafragmática é simples e subestimada. Em vez de respirações curtas e altas no peito, a respiração diafragmática amplia a base do seu som e regula o sistema nervoso. Antes de entrar num espaço que exige presença, adote um protocolo curto. 3 respirações profundas, com foco em encher o abdômen e soltar lentamente. Essa ação reduz cortisol, estabiliza a voz e dá ao corpo a sensação de segurança que se traduz em postura e olhar. Exercício prático. Protocolinho das 3 respirações. 1. Inspire lentamente pelo nariz contando até 4, sentindo o ventre expandir. 2. Segure por um breve segundo. 3. Expire contando até 6, esvaziando o ventre. Repita 3 vezes antes de entrar numa sala, pegar o telefone ou começar uma reunião. Variação para limitações respiratórias. Reduza a contagem, 2, 3 segundos, e concentre-se no movimento suave diafragmático, em vez de buscar grande volume de ar. Advertência: se tiver condição respiratória crônica, consulte um profissional. Agora retemos o fio. Imobilidade, olhar, ritmo, expansão, poker face, toque, silêncio estratégico e respiração. Esses elementos, juntos, começam a construir um campo onde silêncio é mais pesado que palavras. O próximo conjunto de técnicas que quero te apresentar envolve respostas à provocação, o terreno onde muitos perdem presença e se expõem. Nós chamamos isso de armas sociais e defesa, não porque preparamos confrontos, mas porque ensinamos a manter dignidade e limites quando o ambiente testa você. Um dos primeiros testes sociais que você encontrará são os chamados shit tests, provocações rápidas que medem sua congruência. A resposta ideal não é a agressão nem a submissão, é a maestria divertida. Imagine alguém tentando provocar rispidez para te tirar da linha. A maestria divertida é um sorriso de canto, um leve deslocamento do corpo e uma resposta não reativa que subverte a provocação sem escalá-la. Exercício prático. Maestria divertida. 1. Em pequenos roleplays, peça a um amigo que faça uma provocação leve. Sua tarefa é responder com um sorriso mínimo e uma frase curta, neutra e deslocada. Por exemplo, interessante ponto, acompanhada de um gesto pequeno. 2. Observe como o tom muda. Quem provoca muitas vezes busca a reação. Ao não fornecer a reação esperada, o provocador perde peça. 3. Pratique até que a expressão natural de leve divertimento apareça sem esforço. Variação para contextos profissionais formais, use uma resposta mais contida, sem sorriso, apenas com entonação calma. Outra arma social é a escuta de julgamento, ouvir como quem avalia, sem fornecer sinais de validação. Em vez de concordar demasiadamente, você mantém postura neutra e usa perguntas pontuais que guiam a conversa sem se prender à necessidade de aprovação. Exercício prático. Escuta de julgamento. 1. Durante uma conversa, segure a tendência de emitir sinais afirmativos automáticos, como aham, claro. 2. Faça perguntas que retomem a ideia principal. Por exemplo, e qual é a consequência imediata disso? Use pausas estratégicas para forçar o interlocutor a preencher o vazio. Variação. Em conversas com altos níveis emocionais, diminua a técnica e aumente a empatia verbal. A escuta de julgamento não substitui suporte emocional. Um comando de contenção que merece atenção é o pare físico e tonal, técnica para quando alguém fisicamente te interrompe. A ideia é interromper a interrupção com um gesto contido e uma mudança de tom que não seja hostil, mas que recupere espaço. Exercício prático. Pare físico e tonal. 1.
Ao ser interrompido, coloque a palma da mão aberta, na altura do peito, sem contato, acompanhada de uma ligeira inalação. 2. Em seguida, retome a fala com a mesma frase, mas iniciando com voz um tom mais grave e deliberada. 3. Se a interrupção persistir, repita a palmada visual e, se for adequado, diga "eu não terminei". Variação: em ambientes com risco de escalada, prefira a intervenção de um moderador ou peça formalmente para retomar a fala. Advertência ética: esta técnica não é convite para confrontos físicos. O gesto deve ser sem contato e sem intimidação. À medida que praticamos essas respostas, o próprio campo social ao redor muda. Algumas relações tóxicas caem por falta de combustível, outras, de alto valor, se aproximam. Isso é parte da purga social que frequentemente acompanha o desenvolvimento da presença. Integrar essas mudanças exige disciplina e consciência moral. Poder sem caráter é apenas teatro. Técnicas precisam de ética. Antes de entrarmos na próxima camada, onde vamos dissecar mais profundamente as microestratégias de toque, a economia do sorriso e os sinais de aura de não necessidade, vamos fazer uma pausa ativa. Volte aos exercícios iniciais: desafio da estátua, técnica do farol, entrada em slow motion, protocolo das 3 respirações. Pratique cada um por 5 minutos hoje. Note pequenas mudanças. Se alguém manteve mais silêncio ao seu redor, se você sentiu menos necessidade de falar primeiro, se sua voz pareceu diferente. Anote 3 observações. Essas anotações serão a base do seu refinamento. Há, porém, um tópico que exige que eu não apenas explique técnicas, mas que levante uma advertência importante. Fake it until you become it funciona, mas com limites. Fingir postura e calma pode modular o sistema nervoso e, com repetição, internalizar padrões. No entanto, sem a integração interna, reconhecimento de medos, sombras e responsabilidades, as técnicas podem virar fachada. Carl Jung falava da integração da sombra, Epicteto, o domínio sobre as paixões. Combine estes preceitos. Treine externamente, mas questione internamente. Pergunte-se: que parte meus gestos estão tentando esconder? O que eu preciso transformar de verdade? Estamos prontos para entrar numa série de aplicações práticas avançadas. Cenários de negociação com regra dos 3 segundos aplicada. Como ocupar a mesa numa reunião de diretoria sem parecer arrogante. Resposta a interrupções persistentes em painéis e como ritualizar manutenção diária da presença com gatilhos simples, os batentes de porta. Também vamos detalhar como calibrar o toque em contextos multiculturais e explicar a ciência por trás dos hormônios na postura, sem prometer milagres, apenas tendências apontadas por estudos. Antes disso, quero que você experimente, hoje mesmo, 3 coisas. Fique imóvel por 60 segundos, aplique o farol ocular em uma interação curta e faça as 3 respirações antes de entrar numa sala. Repita isso por 5 dias e observe. A próxima parte que vem a seguir vai aprofundar a ocupação de espaço em contextos específicos, como sentar numa mesa redonda, como dispor seu corpo em uma entrevista e a técnica do aperto de mão vertical. Vamos também entrar na economia do sorriso, com situações reais, e, finalmente, praticar roleplays complexos. Lidar com interrupções em público, reagir a provocadores em ambiente corporativo e recuperar presença após um erro público. Por enquanto, retenha esse ponto. Presença é soma de sinais e estados. O silêncio é uma ferramenta quando seu corpo fala com intenção. Respire novamente. Sinta o peso da sua postura. Você já tem peças essenciais, que, usadas com prática e ética, transformarão a sua maneira de ocupar o mundo. Ainda há muito terreno a cobrir, e quando avançarmos, vamos construir sequências de treino que podem ser feitas em 15 minutos por dia. Mas antes de prosseguir, quero que registre algo. Qual exercício te pareceu mais desconfortável? Por quê? Essa pergunta vai guiar o próximo estágio, onde traduziremos desconforto em treino deliberado. Agora, imagine entrar naquela mesma sala barulhenta outra vez. Desta vez você já fez os 3 protocolos. Ao atravessar a porta, você respira, seus ombros se alinham, seus passos desaceleram, o olhar varre como um farol, e você mantém uma expressão controlada. Não precisa ser frio, precisa ser claro. A sala responde de forma diferente. E nesse momento, quando você mantiver silêncio, ele não será vazio, ele será carregado de autoridade. Estamos prestes a destrinchar as técnicas que consolidam esse efeito em negociações, reuniões e interações diárias, e a ensinar como proteger sua presença sem ferir os outros. Agora vamos transformar teoria em aplicação concreta, cenários onde a ocupação de espaço e a economia do sorriso mudam o jogo,
e onde a técnica do aperto de mão vertical e das microposições em cadeira fazem a diferença entre ser ouvido e ser ignorado. Vou te conduzir por situações reais: mesa redonda, entrevista, painel, corredor do escritório. Em cada cenário eu vou descrever o que você faz, por que funciona, um exercício prático curto e uma variação segura para quem precisa adaptar. Lembre-se, tudo é calibrado para respeitar limites alheios e para preservar integridade moral. Mesa redonda. Em mesas circulares, não existe cabeceira explícita. A dinâmica é gerada pela ocupação de ângulos visuais e pelo manejo do tempo. Se você quer ocupar autoridade sem falar alto, sente-se numa posição que permita o triângulo de visão. Costas retas, ombros abertos, cotovelos levemente apoiados na lateral da cadeira, pés firmes no chão. Coloque o material de leitura discretamente à sua frente, aberto numa página que não roube sua atenção. O que faz diferença é a linha do olhar e a distribuição de micropausas. Ao falar, mantenha a tese curta, faça uma pausa e espere as reações. Exercício prático: triângulo de visão. 3 passos. Antes da reunião, identifique 3 pontos: a porta, a cadeira que parece mais central e o participante que provavelmente falará mais. Posicione-se de modo que você veja ambos de relance. Ao falar, entregue uma sentença de 8-12 palavras no máximo. Pare. Espere os microsegundos de reação. Não corra para preencher esse espaço. Termine com um gesto mínimo de mão que feche a ideia. Palma levemente virada para baixo, como se finalizasse um acorde. Variação. Se há protocolo rígido, por exemplo, reunião com hierarquia formal, reduza a imobilidade externa mantendo presença interna. Pequenas correções na coluna, respiração, olhar firme. Por que funciona? Num espaço sem hierarquia física clara, quem controla a cronêmica e cria pausas é percebido como coordenador tácito. A sala procura quem organiza o tempo. Sua expressão calma e pausada cria um eixo de referência. Entrevista de emprego ou painel de seleção. A entrada e o comprimento definem grande parte do jogo. Para entrevistas, o aperto de mão vertical precisa ser ensaiado, não para dominar, mas para transmitir equilíbrio. A mão inclinada levemente para cima também funciona quando você quer mostrar parceria. A palma perpendicular transmite neutralidade. O aperto dura 1 segundo, firmeza moderada. Olhe diretamente por um ciclo respiratório curto. Exercício prático: aperto vertical ensaiado. 1. Treine o aperto diante do espelho ou com um amigo. Alinhamento do ombro, extensão do braço sem hiperestender. Não force o punho. Pratique 2 variantes: palma perpendicular, neutralidade, e palma levemente inclinada para baixo, mais assertiva. Combine o aperto com a técnica do farol ocular. 2-3 segundos de contato visual tranquilo antes de soltar a mão. Variação para limitações motoras. Substitua o aperto por um aceno firme e contato visual prolongado de 2-3 segundos. Descreva verbalmente sua intenção. Prazer em conhecê-lo. Então equilibrado. Painéis e debates públicos. Aqui, a ocupação de espaço é feita enquanto sentado. Coloque os pés firmes no chão. Evite cruzar as pernas em padrão exagerado que reduz seu ângulo de visão. Use a mesa como espaço neutro. Mãos relaxadas sobre ela, corpo levemente projetado para frente quando for responder e um retorno rápido à postura ereta após concluir. O segredo é modular a presença. Avance quando for aportar uma ideia e recuar quando cede a palavra, sempre com respirações controladas. Exercício prático: avanço controlado. 1. Durante uma interação simulada, pratique projetar-se levemente para frente apenas no primeiro terço da frase. Mantenha a última parte recuando à posição ereta. 2. Grave em áudio para perceber a variação na densidade vocal, o começo mais presente e o final mais assentado. 3. Ajuste a amplitude segundo o tamanho da mesa e o protocolo do evento. Variação. Em painéis com público emocional, use a neutralidade facial mais calorosa. A neutralidade não deve ser frieza diante de vulnerabilidade. Corredores do escritório e eventos sociais. Esses espaços exigem microgestos que sinalizam status sem invadir. Olhares de reconhecimento curtos, passo cadenciado, postura ereta. Se você passar por um grupo e quiser ser notado sem ser arrogante, mantenha o olhar aberto, faça um leve aceno de cabeça e continue. A diferença entre ser respeitado e ser visto como exibicionista está na congruência. Sua expressão, seu tom e seu gesto devem alinhar-se. Exercício prático: passe de rua. 1. Caminhe por um corredor com consciência do alinhamento. Cabeça ereta, queixo nivelado, passos regulares. Faça um aceno leve com a cabeça ao cruzar com uma pessoa conhecida. Mantenha o olhar por 1-2 segundos. Não olhe para trás para verificar reação. A ausência de checagem fortalece a mensagem. Variação.
Se você trabalha num contexto sensível, hospitais, ambientes de luto, diminua a amplitude do gesto e aumente a suavidade vocal. Agora voltemos à economia do sorriso e ao seu uso como moeda social. Sorriso não é apenas um ato de boa educação, é um instrumento comunicativo que tem valor. Gastar sorrisos em excesso faz com que cada um perca valor. Economizá-los cria momentos de impacto. Entretanto, reservar sorrisos não significa falta de empatia. Trata-se de escolher quando gastar. Em negociações, o sorriso pode ser usado como concessão simbólica após um ponto firme. Em entrevistas, um sorriso breve ao final sinaliza cooperação. Em contextos emocionais, sorrir sem sentir-se corresponde à desconexão. Use o sorriso autêntico quando o sentimento surgir. Exercício prático. Bolsinho do sorriso. 1. Ao longo de um dia, perceba quantas vezes você sorri por hábito. Anote mentalmente 3 momentos onde o sorriso foi automático. 2. Nos próximos 2 dias, reserve um sorriso grande para situações de genuíno reconhecimento ou fechamento de acordo. Use sorrisos menores e mais controlados em interações rotineiras. 3. Observe as reações. Quando gastamos menos, o sorriso impacta mais. Variação. Para pessoas com dificuldades em expressar emoções, treine o sorriso condicionado com feedback de vídeo para garantir naturalidade. Advertência lética. Não use sorriso para manipular. Sorria para autenticar. Seguimos para microestratégias de recuperação, como retomar presença depois de um erro público. Todos erramos. A diferença está na recuperação. A sequência é reconhecer brevemente, sem dramatizar, reorientar postura, usar respiração e recompor a fala com ritmo lento. Se você acertar o tom, muitos observadores reavaliarão o episódio como demonstração de controle, não de falha. Exemplo prático. Recuperar após uma gafe em reunião. 1. Respire 3 vezes diafragmaticamente. 2. Diga uma frase curta. Equivoquei, vamos ajustar isso. Voz baixa, firme. 3. Apresente a correção com clareza e siga para o próximo ponto. Exercício. Ensaie a frase de reparo em voz gravada até que soe natural. Variação. Em erros menores, uma leve neutralidade e retomada sem pedido público de desculpas pode ser adequada. Em erros que afetam pessoas, privilegie reparação e empatia. Agora entramos em táticas avançadas para lidar com interrupções persistentes em painéis ou reuniões mais hostis. A progressão de contenção. Este protocolo tem 3 níveis: sinal visual pequeno, fala breve de recuperação e escalonamento institucional, moderador, agenda. A ideia é resolver na fonte, só se remete ao 3º nível quando o padrão se repete. Protocolo de contenção. Nível 1, sinal visual, palma aberta, leve movimento de retração do corpo, respiração proeminente. Não é intimidação, é indicação de retomada. Nível 2, frase curta, posso terminar esse ponto? Iniciada com tom grave e ritmo mais lento. Se aceitarem, continue. Nível 3. Intervenção formal. Se a interrupção for contínua, peça ao moderador para retomar a ordem ou solicite o direito formal ao tempo. Mantenha calma e clareza. Exercício prático. Progressão de contenção. 1. Com um parceiro, pratique interrupções curtas. Responda com um sinal visual e retome após a pausa. 2. Se a interrupção persistir, use a frase curta e continue. 3. Se ainda assim houver resistência, simule a intervenção do moderador. Variação. Em ambientes onde não há moderador, combine previamente com aliados para apoio. Em contextos de risco, privilegie segurança e não a confrontação. Em negociações formais, a regra dos 3 segundos e a aura de não necessidade são especialmente poderosas. Negociadores experientes sabem que a pressa é sinal de fraqueza. Manter a calma, fazer uma pausa e demonstrar que você tem alternativas, não de forma arrogante, mas com serenidade, aumenta seu poder de barganha. A técnica é simples. Quando a oferta chega, respire, mantenha a postura, enumere mentalmente os prós e contras e só então responda. 3 respirações modulam cortisol, a postura reduz adrenalina. Roleplay de negociação. Oponente, precisamos de resposta agora. Você, respira, mantém imobilidade e resposta. Eu entendo a urgência. Podemos alinhar 2 pontos antes de fechar? Voz pausada sem pressa. Se pressionarem, faça a regra dos 3 segundos antes de recuar com uma oferta alternativa. Exercício prático. Negociação com pausas. 1. Simule uma negociação onde a outra parte pede resposta imediata. 2. Treine a sequência. Respiração, postura, frase de contenção. 3. Ajuste o tempo das pausas para seu contexto cultural e ritmo de negociação.
Agora aprofundamos em ritos de manutenção, exercícios diários e gatilhos que transformam prática em hábito. Sem ritual, técnicas murcham. Ritual é o que cria hábito, pequeno, repetido e com gatilho ambiental. Vou te propor um treino diário de 15 minutos que consolida postura, olhar, respiração e silêncio estratégico, seguido de um ritual de batente de porta para ancorar presença ao longo do dia. Treino diário, 15 minutos. 1. Aquecimento, 3 minutos. Postura ereta contra a parede, alinhamento da cabeça, ombros e pelve. Respirações diafragmáticas. 2. Desafio da estátua, 2 minutos. Imobilidade mantendo o olhar farol em frente. 3. Expansão controlada, 3 minutos. Abrir peito, alongar coluna, voz em tom firme dizendo 3 frases curtas. 4. Simulação de interrupções, 3 minutos. Roleplay com resposta de pare físico e tonal. 5. Economia do sorriso e encerramento, 2 minutos. Revisar em pensamento 3 situações a aplicar no dia, uma respiração de ancoragem. Ritual dos batentes de porta. 1. Ao passar por uma porta importante, casa, escritório, sala de reunião, faça o protocolo de 3 respirações curtas. Alinhe postura por 3 a 5 segundos e escolha uma intenção curta para a interação. Foco, clareza, limite. Entre com o ritmo desacelerado e o olhar de farol. Esses ritos são gatilhos que, repetidos, transformam resposta em hábito. Varie pequenos detalhes para manter o ritual vivo. Às vezes faça um aceno, outra vez apenas respire. O importante é a consistência. Um ponto que precisa ser tratado com honestidade. Fake it until you become it funciona como mecanismo neurológico. A prática de posturas e ritos modifica a resposta hormonal e padrões automáticos, mas sem integração psicológica a técnica fica oca. Integração significa olhar para as sombras, orgulho, medo, necessidade de aprovação. Aqui entram conceitos de Jung e os estoicos. Jung nos lembra que negar as próprias sombras cria fissuras. Os estoicos, Epicteto, lembram que o controle está no juízo que fazemos das coisas, não nas coisas em si. Use as técnicas como ferramentas de treino, não como máscara que você nunca retira. Pergunte-se regularmente: que medo estou escondendo com esta pose? Que desejo de provar algo me move? Prática de integração, diária, 5 minutos. 1. Ao final do treino, pergunte-se 2 coisas. O que eu quis esconder hoje? E quem se aproxima quando eu ajo desta forma? Anote rapidamente uma resposta e escolha uma pequena ação ética para o dia. Pedir feedback honesto, reparar uma falha, expressar um reconhecimento a alguém. 3. Esse ato liga sua prática exterior à transformação interior. Outra camada que merece atenção é a calibragem cultural e de gênero. Sinais que funcionam bem num contexto podem soar estranhos em outro. Por exemplo, em algumas culturas, contato visual prolongado é visto como desrespeito. Em outras, é sinal de franqueza. Ajuste a duração do farol ocular e o uso do toque segundo normas locais. Quando em dúvida, priorize respeito e pergunte: como prefere que eu me dirija a você? Simples, direto e cria autoridade pela consideração. Agora vamos falar sobre testes sociais persistentes, quando alguém tenta medir seu limite de maneira repetida. A técnica a aplicar é a progressão firme, que combina maestria divertida, regra dos 3 segundos e escalonamento institucional. Importante, mantenha compasso moral. Se o teste for hostil, proteja seus limites e, se necessário, desligue do confronto. Presença não é provação. Roleplay complexo. Resposta a provocador em ambiente corporativo. Provocador. Interrompe com risada e comentário depreciativo. Resposta 1. Maestria divertida. Leve sorriso de canto, olhar de farol, frase curta. Interessante percepção. Se persistir, regra dos 3 segundos e retomada de ponto com tom mais denso. Se ainda persistir, convocar o moderador ou solicitar tempo para comentar mais tarde. Exercício. Pratique com um parceiro que varie a intensidade do teste até você conseguir a progressão sem perder compostura. Vamos detalhar a calibragem do toque em ambientes multiculturais e corporativos. Toque de condução no omoplata. Posicionamento leve, mão aberta e deslocamento sutil. Evite prolongar. Acompanhe a leitura da outra pessoa. Em eventos formais, substitua toque por inclinação do corpo e contato visual. Onde tocar é aceitável. Aperto de mão e toque breve no antebraço superior são geralmente profissionais. Toque em ombro ou omoplata pode ser aceitável dependendo da cultura. Sempre leia a reação. Retração, rigidez ou recuo pedem retirada imediata e pedido de desculpas, se necessário. Regras rápidas para toque ético. Só toque quando houver contexto relacional ou a situação pedir orientação física consensual.
Evite contato em áreas pessoais íntimas. Retire a mão ao primeiro sinal de desconforto. Tenha alternativas não táteis prontas. Aceno, olhar, palavra de orientação. A ciência por trás das posturas e hormônios merece uma nota. Estudos mostram correlações entre certas posturas expansivas e alterações temporais em hormônios como testosterona e cortisol, e também com a sensação subjetiva de confiança. Mas não é uma fórmula mágica. Use essas tendências como instrumentos de treino, não como promessas. Explique com honestidade que a prática consistente altera padrões de comportamento e percepção social. Antes de seguirmos para a integração final, inclua aqui algumas variações e adaptações essenciais para quem tem limitações físicas, ansiedade social intensa ou traumas relacionados ao toque. A ideia é que presença seja inclusiva. Não se exige ombros amplos ou passos longos para impor respeito. Exige congruência e intenção. Adaptações. Mobilidade reduzida. Foque no alinhamento da cabeça e expressão facial. Utilize voz modulada e olhar farol adaptado. Ansiedade social. Treine farol diante de câmera. Reduza durações iniciais e aumente gradualmente. Use técnica do microfoco, 1 segundo de contato visual. Histórico de trauma com toque. Prefira sinais não táteis. Informe ao outro quando for necessário algum contato e peça permissão explícita. Agora é hora de consolidar tudo isso em sequências treináveis que você pode executar semanalmente para acelerar a integração. Vou propor 3 blocos de treino, iniciante, intermediário e avançado, com progressão, tempo estimado e foco. Bloco iniciante, 15 minutos diários, 5 dias por semana. Postura e respiração, 5 minutos. Alinhamento e 3 respirações diafragmáticas x3. Desafio da estátua, 3 minutos. Imobilidade e farol ocular curto. Expansão leve mais frase curta, 4 minutos. Treinar voz e postura. Revisão e anotação, 3 minutos. O que senti e o que mudou. Bloco intermediário, 20-25 minutos, 4 dias por semana. Aquecimento e respiração, 5 minutos. Entrada em slow motion mais farol ocular em ambiente real, 5 minutos. Roleplays de interrupção e maestria divertida, 8 minutos. Prática de toque calibrado com parceiro, 5 a 7 minutos. Revisão de integração emocional, 2 a 3 minutos. Bloco avançado, 30 a 40 minutos, 3 dias por semana. Protocolos integrais, batentes de porta diários, 3 minutos. Simulações em situações complexas, reunião, painel, negociação, 15 a 20 minutos. Feedback por vídeo e ajustes, 10 minutos. Trabalho de sombra, registro e ação reparadora, 5 a 7 minutos. Esses blocos são guias. A progressão depende da sua consistência e da realidade da sua vida. Pequenos passos diários vencem grandes intenções esporádicas. Lembre-se, não há atalho moral. À medida que sua presença muda, mudam também suas relações. Algumas pessoas que se beneficiavam do seu excesso de doação ou da sua impaciência podem se afastar. Isso é a purga social. Não necessariamente perda, mas rearranjo. Alguns hão de sair, outros virão mais alinhados ao seu novo eixo. Um cuidado final sobre a sombra. Quando se ganha presença, há sempre o risco de se usar isso para obter vantagem indevida. Se sentir prazer em humilhar, corrigir de forma desdenhosa, ou se conduzir por uma intenção egoísta permanente, pare e reveja. O poder sem caráter deteriora. Influência sem empatia corrompe. Use presença para criar espaços seguros, para responsabilizar com justiça e para elevar padrões, não para humilhar. À medida que fechamos, quero te deixar com uma sequência prática de 5 minutos que você pode fazer antes de qualquer interação importante. O kit de ancoragem. Ele sintetiza o que vimos: postura, respiração, olhar, ritmo e intenção. Kit de ancoragem, 5 minutos. Alinhamento, 1 minuto. Encoste as costas levemente na parede, alinhe coluna, cabeça, ombros. Respiração diafragmática, 1 minuto. 3 ciclos profundos com expiração longa. Farol ocular mental, 30 segundos. Imagine o ponto onde olhará ao entrar. Projete o feixe. Ritmo e palavra, 1 minuto. Escolha 3 palavras-chave para seu objetivo e fale-as em voz baixa, pausada. Intenção e batente, 1,5 minuto. Defina a intenção curta para a interação e passe pelo batente com postura e desaceleração. Use este kit antes de reuniões, entrevistas, apresentações ou qualquer encontro que exija presença.
Estamos chegando ao fim deste caminho prático. Fique com as advertências que permeiam tudo. Nunca use essas técnicas para ferir, intimidar ou invadir. Toque sempre sob consentimento. Ocupação de espaço com respeito. Ritmo não para humilhar, mas para criar clareza. Não prometo resultados instantâneos. Respeito e autoridade são construções. Mas se você treinar com disciplina e com responsabilidade, o silêncio começará a pesar mais que as palavras. Suas pausas irão demandar atenção. Seu olhar abrirá caminho. A linguagem corporal transforma silêncio em autoridade e respeito, quando ela é usada com intenção, ética e consistência. O caminho que propõe é tanto prático quanto moral. Treine seu corpo, questione sua sombra, ore-se à disciplina dos estoicos e à honestidade de Jung. Se você integrar tudo isso, sua presença não será apenas uma impressionante performance, será reflexo de uma mudança interna. Antes de encerrar, um desafio final. Nas próximas 2 semanas, siga este plano mínimo. Pratique o kit de ancoragem antes de 5 interações importantes. Execute o treino diário de 15 minutos por pelo menos 3 dias. E aplique a regra dos 3 segundos em todas as interrupções. Observe e registre. Quem permanece, quem muda, como sua voz responde. Ao final, escreva uma anotação breve sobre o que mudou em você. Se você sentiu valor nesta orientação, inscreva-se no canal para não perder as próximas sequências práticas. E para selar seu compromisso, deixe um comentário com a frase exata: "Minha presença é o meu poder". Escreva exatamente essa frase. É o seu pacto consigo mesmo. Quero ver quantas pessoas aqui decidiram treinar presença com responsabilidade. Saia agora e experimente um roteiro simples. Respire, alinhe, caminhe devagar, olhe como um farol e escolha uma pausa onde você antes teria falado. Observe, a presença não é sinal de ausência de emoção, é a escolha de quando e como elas aparecem. Que o seu silêncio carregue peso e que esse peso seja usado para construir respeito, clareza e cuidado. Minha presença é o meu poder.